Boa noite, aleluia, glória a Jesus, que bom vê-los nessa noite gloriosa, contagem regressiva para o Natal. Eu amo o Natal. Eu acho, não importa se Jesus nasceu ou não no dia 25 de dezembro, se os homens realmente acharam que era uma data mais assim, conveniente para todos. Mas o importante para mim é saber que ele veio, Jesus chegou. E quando você começa a pensar que quer queira, quer não, eu acho que o diabo fica com muita raiva, o mundo inteiro fica ao redor do Natal. Eu sei que tem muitas coisas atropelando, né, concorrendo com Jesus no Natal. Mas só o fato deles reconhecerem que Jesus veio, eles estarem falando a respeito de Jesus, é uma grande oportunidade para nós evangelizarmos. Uma das coisas, hoje eu quero fazer a ceia, e todas as vezes que eu planejo a ceia, eu penso que cada um de nós somos convidados do Senhor. Vocês não são os meus convidados. A mesa não é minha, a mesa é dele. Quando você começa a pensar que existe dois mundos para nós escolhermos. Quando eu digo escolhermos, nós não tivemos muita escolha. Os nossos pais naturais nos trouxeram para este mundo caído. Nós existem o mundo natural, isso que você vê, que é temporário, que está passando, e existe o mundo eterno, aonde estaremos para sempre neste lugar. Então, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção. Jesus veio, tinha um objetivo a chegada dele. Não é uma história, não é simplesmente você pensar, o Filho de Deus veio à Terra, que maravilha. É você começar realmente a olhar para a sua vida com mais responsabilidade. Porque aquilo que é mais importante para Deus não é o seu trabalho, não é casamento, não é ganhar dinheiro, não é saúde. O que é mais importante para Deus é a tua salvação. É você chegar lá. O mais importante para Deus é você. São pessoas. Comece a pensar sobre isso. Deus ama pessoas. Deus quer você na eternidade. Você nunca parou para ler os últimos capítulos de Apocalipse, quando João viu a nova Jerusalém ataviada, descendo toda adornada? Você nunca leu que Deus criou uma nova terra, um novo céu para você? Um mundo completamente diferente desse mundo, porque este mundo que nós estamos vivendo vai acabar. Não vai existir para sempre. Você tem que entender isso, porque as suas escolhas dependem desse entendimento. Você não pode levar a sua vida de maneira leviana. Antigamente, quando eu não era nascida de novo, eu pensava assim, dia que eu morrer, Deus sabe, Ele escolhe se eu vou ficar, onde eu vou ficar, se eu vou para o céu ou não, Ele escolhe. Mas eu pensava assim, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada assim tão grave. Eu não falava, mas eu pensava, para o céu eu acho que eu vou. Mal sabia eu que eu não iria para o céu, porque eu não era nascida de novo. Só vai para o céu quem nascer de novo. Não vai, por que só quem nasceu de novo? Porque eu tenho que ter a mesma natureza de Deus. A natureza adâmica, o corpo adâmico não entra no céu. Por isso todos nós teremos um corpo glorificado. E aquela teoria que quando você morre você fica dormindo, não é verdade. É só você ler Lucas, quando tem uma parte em Lucas que Jesus descortinou um pedaço
do que acontece do outro lado quando as pessoas morrem. Morreram 2 pessoas no mesmo dia, Lázaro e o rico. Olha que interessante. Você sabe o nome daquele que foi para o seio de Abraão, que era o céu. Ele chamava Lázaro. Está lá registrado. E ele existe. Neste exato momento que estamos conversando, Lázaro está vivo, no céu. E havia um rico que não foi para o céu. Ele não foi para o céu porque ele era rico. Deus não tem nenhum problema com riqueza. Ele é o dono do ouro e da prata. O problema é amarmos mais a riqueza, a ostentação do mundo, do que a Ele. E aí é problema. Mas não é problema o dinheiro. E o rico estava no inferno. E no inferno ele pensava, ele lembrava que na terra ele deixou 5 irmãos. Ele não estava dormindo, ele não perdeu a memória, ele sabia que na terra ele deixou 5 irmãos. E esses 5 irmãos pensavam como ele. E esses 5 irmãos, do jeito que estavam pensando, todos eles também iriam para esse lugar de tormento. E ele ficou desesperado. E ele pensou, bom, eu sei que daqui eu não posso sair, eu sei que eu não posso voltar para a terra, eu sei que eu não posso me comunicar com a terra, os mortos não se comunicam com você. Quem está por trás daqueles espíritos familiares? Deus é que não é. Se não é Deus, é o nosso adversário, é o inimigo, que veio matar, roubar e destruir, veio para nos enganar. E ele olhou e naquele tempo havia só um abismo separando o seio de Abraão do inferno. E ele viu ao longe Lázaro, ele reconheceu Lázaro. Não perdeu a memória. E ele pensou, ele olhou e viu Abraão. Como que ele reconheceu Abraão? Sabia que aquele homem era Abraão. Se Abraão viveu muito antes dele. Porque quando você morre, o seu homem interior, o seu espírito, tem uma outra dimensão. Você vai saber muitas coisas que a sua mente natural hoje limita você. E ele falou, pai Abraão, Lázaro, manda Lázaro para minha casa. Eu tenho 5 irmãos, pede para Lázaro ir para minha casa. Ele achou que ele não podia, mas quem sabe Lázaro, que estava no céu, poderia voltar para a terra. Aí Abraão disse, filho, que eles ouçam os profetas lá embaixo. Mesmo que Lázaro ressuscitasse, não é reencarnasse, ressuscitasse, no mesmo corpo e fosse para a terra, seus irmãos não iriam ouvi-lo, não iriam acreditar. O que eu quero com essa história? De novo, chamar a sua atenção. Você não pode viver alheio à vida de Deus. Você tem que entender que o diabo, toda a estrutura deste mundo, foi montada para te afastar dessa verdade, dessa mesa poderosa, aonde tem tudo para você. Tem cura, tem provisão, tem perdão, salvação, libertação, tudo o que você quiser. Essa mesa tem. Sabe quem limita você a avançar mais em Deus? Eu falava agora com a Renata, e eu falei, Rê, tem uma apostila do pastor Guedes chamado Face a Face, uma apostila antiga. Logo que o pastor Guedes se converteu, ele começou a ter experiências com o Espírito Santo. Ele levava o gravadorzinho dele, passava tempo orando em línguas e prestando atenção se ele ia ter a interpretação ou não da linguagem que ele falava. E ele teve muitas experiências, é como se fosse um diário. E ele conta as experiências dele, as interpretações de línguas e toda a instrução que o Espírito de Deus foi dando para ele. Olha, eu vejo que agora é o momento, foi exatamente o momento para mim, para eu fazer esse livro.
Porque ele fez uma apostila em inglês, uma pessoa transcreveu para mim, eu não falo inglês, não sei inglês, e ela traduziu toda a apostila para mim, e são 22 tópicos a apostila. Então eu transformei em capítulos. Mas olha, tremendo. Sabe qual é o preço para você ter cada vez mais entendimento, e sabedoria e discernimento? Chama-se tempo. O preço para você conhecer a Deus é tempo. Quanto do seu tempo você vai dar? Quanto do seu tempo você dá para Deus? Quanto? Quanto tempo você lê a palavra? Quanto tempo você ora em línguas? Quanto tempo você se aquieta? Porque naquela apostila, que eu vou chamar de livro, face a face, é ele face a face com o Espírito Santo. E tudo que você tem que aprender é verdadeiramente compreender que Deus está aqui, que o Espírito Santo está em você, nascido de novo, e Ele quer revelar para você tudo. Você não precisa passar pelos problemas, porque Ele vai revelar para você antes dos problemas acontecerem. E vai te encaminhar para sair fora do problema. Ele quer te ensinar e te ajudar em tudo. A ganhar dinheiro, a prosperar, a consertar seu casamento, teus relacionamentos. Mas qual é o preço? Tempo. Aprender a ouvir e obedecer à instrução. Não buscar mais os seus próprios interesses. Pegar a cruz e seguir Jesus. O que é pegar a cruz e seguir Jesus? Cruz é morte. É você morrer à tua vontade. Literalmente morrer. E começar a entender que o mundo espiritual é real. Você já olhou todas as nações da Terra, como eles têm culturas diferentes? Primeiro ponto, você tem que entender o seguinte, estou saindo um pouco fora da mensagem dessa noite, mas estamos em família, eu acho que é importante eu chamar a atenção de vocês, porque o mundo inteiro, quem é o príncipe deste mundo é Satanás. Ele foi destronado pelo poder de Cristo. Deus te deu uma autoridade para você pisar sobre todo o poder das trevas. Você tem autoridade para pisar sobre todo o poder das trevas. E nada, nenhum mal vai te acontecer. Para isso você tem que crer nisso. Você tem que crer que quem está com você é maior do que aquele que anda pelo mundo. Toda a estrutura do mundo caído foi montado para te afastar da verdade do Evangelho. Para ele realmente fazê-lo crer que o caminho que você está seguindo, que você pensa que é de vida, o final é morte. Se você anda segundo os seus sentimentos naturais, seus pensamentos,
E o diabo criou algo que eu vejo assim, lá no Jardim do Éden, quando Deus mostrou para Adão que o caminho era Cristo, só Cristo levava o homem de volta para casa. Satanás criou todas as religiões, todo o sistema religioso é baseado, é firmado para destruir a tua fé, para impedir você de se relacionar em intimidade com o Espírito Santo. Porque coloca um monte de regras para você, um monte de normas. E você acha que é normal, que é certo. E cada um escolhe a religião que quer. Só que aí você tem que entender que Jesus não veio trazer religião para nós. Ele veio fazer com que eu e você fôssemos o quê? Família de Deus, sentar à mesa do Pai e comer do que você precisar, do que você quiser. O que vai te custar? Pensa a sua vida. É só você pensar. Quando Deus criou o homem, colocou o homem num jardim. Não colocou ele numa fazenda para trabalhar, pegar no pesado. Não estou dizendo para você não trabalhar. Estou dizendo que Deus fez tudo para você só desfrutar. E qual é o preço? Igual Maria fez aos pés de Jesus. Passatempo, orando no Espírito, erguendo as mãos. Pai, eu te amo. Jesus veio por mim, meu coração é grato, eu te amo. Obrigada, Pai, porque naquela cruz Ele me curou. Naquela cruz Ele me prosperou, Ele me abençoou. Eu sou mais que uma vencedora. Com Ele eu salto muralhas. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem para mim um caminho no meio dessa tempestade. Eu posso ouvir a sua instrução, eu te amo, Tu és meu castelo forte, Tu és meu bom pastor. De graça. Que custa tempo. Quanto tempo você passa para conhecer a Deus? Você já parou para pensar, olhou para os seus filhos? Eles são salvos? Seu vizinho é salvo? Seu pai é salvo, sua mãe é salva? Seus irmãos são salvos? Você faz vista grossa? Ou você se posiciona? Fala, não, eu vou orar pela minha família e vou me posicionar. E vou mostrar para eles que eu penso diferente. Há muitos anos atrás, quando eu me converti, depois que eu me converti, na minha casa, a segunda pessoa foi a minha mãe. A terceira foi meu pai. E eu lembro que meu pai era muito religioso. Então, toda sexta-feira ele ia para a igreja, à tarde. 5 horas da tarde. E foi um choque a minha conversão. E ele não queria falar muito sobre isso. E um dia eu orei a Deus que eu queria uma oportunidade para contar para o meu pai o que é que tinha acontecido comigo. Porque nada, eu acho que é mais eficiente do que você abrir seu coração e ser transparente para as pessoas que você ama. Eu disse, pai, eu queria falar com o senhor, só preciso de 10 minutos. Quando que eu posso falar com o senhor? Ele disse, eu te falo. Eu falei, tá bom. E naquele dia, terminamos de almoçar, ele disse, você quer conversar agora? Eu não estava esperando que era aquele dia. Falei, sim, eu quero. E eu lembro que a gente foi, em casa tem uma parte superior, tem a minha sala, que eu gosto de ficar lá para orar. E ele sentou no sofá junto comigo, eu falei, eu só quero que o senhor me ouça, não precisa falar nada, só quero te contar do meu coração. E eu contei para ele o que é que tinha acontecido comigo. Eu descobri Jesus na minha vida. Meu pai ouviu, não falou nada, nós descemos. Eu acho que não deu nem um mês. Meu pai se converteu, batizado com o Espírito Santo. Se você me perguntar, onde está o seu pai hoje? Está no céu. Ele foi na minha frente. Logo eu estou chegando. Enquanto eu não chego, o que eu faço? Eu vou morrendo na cruz, vou morrendo a minha vontade para que a vida de Jesus flua de mim. E as pessoas sejam salvas, curadas.
Então vamos orar? Vamos agradecer o nosso Pai. Comecei pregando, nem orei. Fica à vontade, quer ficar de pé, fica, quer ficar sentado. Eu quero que você simplesmente comece no seu lugar. Isso é uma grande oportunidade para você erguer suas mãos nessa noite e falar para Deus que você o ama, que Ele é a sua vida, que você sabe que Ele já fez tudo por você, que Jesus é o melhor, que a sua casa é salva, grande e poderosa salvação te alcançou. Pai, nessa noite te louvamos, te louvamos. Não existe um Deus melhor, não existe um Deus maior. O Senhor é perfeito, o Senhor é um Deus santo, 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 santo. Nós te amamos, Pai. Eu te louvo nessa noite com os meus irmãos. Tudo que desejamos é mais de Ti, mais entendimento, Pai. Mais palavra revelada, mais do Teu poder, da Tua glória. Nós queremos, Senhor, que nessa noite a palavra, o Teu Espírito Santo esteja falando conosco, derrubando as barreiras, as mentiras que anos e anos foram colocadas dentro de nós, Senhor. Nós te amamos, nós te amamos. Nós sabemos que o Senhor preparou um mundo maravilhoso, um novo céu, uma nova terra. É para lá que estamos indo e o nosso coração tem gratidão nessa noite, muita gratidão pela Tua palavra, Pai, que é a verdade. O Senhor é libertador, o Senhor é curador. Nessa noite eu te louvo por cura, Pai, por cura. Muito obrigada, Pai, por mentes sendo curadas agora. Muito obrigada porque as doenças caem de nós agora, eu digo agora. Eu digo enfermidade, caia agora. Em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda operação das trevas sobre a vida de cada pessoa que está comigo pela internet, que está comigo nessa noite, toda operação maligna, tudo que o diabo lançou, todas as mentiras que ele lançou contra a nossa casa, contra o nosso corpo, a nossa mente, eu digo, diabo mentiroso, tira tuas garras de nós, tira tuas garras de cada pessoa que está comigo aqui nessa noite, toda a resistência do inferno para que cada um dos meus irmãos não esteja avançando um conhecimento, no entendimento da verdade de Deus, seja nada nessa noite, nada. Muito obrigada, Pai, pela vitória liberada a cada um de nós. Obrigada, Pai, pela vitória liberada sobre cada família que está comigo aqui pela internet. E tudo que desejamos, Pai, é mais de Ti. Oh, Pai, vai atrás de todas as nossas parentelas que ainda não têm o nome escrito no livro da vida. Senhor, nós cremos na salvação, grande e poderosa salvação de toda a nossa casa, nossa parentela, nossos filhos, nossos amigos, Pai. Alcance o Senhor em poder e glória, Senhor. Envia anjos, Pai, nessa noite, anjos indo atrás da nossa parentela, Pai, cercando, Senhor Deus. Oh, Jesus, nós te agradecemos pelos nossos nomes escritos no livro da vida. Nós te agradecemos porque um dia Jesus veio, Ele nasceu, e o nosso coração se alegra. O mundo inteiro está comemorando, Pai, o maior acontecimento de todos os tempos. Deus veio à terra, Deus veio à terra, e veio nos buscar, e veio nos salvar, e nos curou. Muito obrigada por essa noite gloriosa, muito obrigada pela ceia. Pai, que durante a ceia milagres aconteçam, Pai, milagres aconteçam. Haja restauração de família, pessoas sejam libertas, Pai, haja batismo com o Espírito Santo, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Vamos pegar Apocalipse, vamos ver esse novo céu, nova terra que Ele fez para nós. Pega o último livro da Bíblia, todo mundo vai achar, esse não tem erro. O último livro da Bíblia, e vá para o penúltimo capítulo, capítulo 21. Oh, glória! Apocalipse, capítulo 21. Quando participamos da ceia, você pensa que um dia Jesus morreu. Ele não só nasceu nesse mundo, mas Ele também morreu por você.
Mais do que morrer. Ele foi no inferno, para você não ter que ir para o inferno. Pensa, Jesus foi no inferno, para você nunca ter que entrar no inferno. Porque o inferno é real, como o céu é real, como a Bíblia é real. Então, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é a pessoa mais interessada que você tenha experiências e mais experiências com o Espírito Santo, com esta palavra, com a verdade, do que o próprio Deus? O nosso Pai. Deus não é o Pai de toda a humanidade. Deus é Pai daquele que nasceu de novo, que fez a escolha por Cristo. Por que eu tenho que escolher Cristo? Por que eu não posso ser boa o suficiente para entrar no céu? Por causa da minha natureza de pecado. Eu nasci no pecado. Minha mãe me concebeu em pecado. O salmista diz isso. Está dizendo, olha, os seus pais naturais só puderam trazer você a este mundo pecador, com uma natureza de pecado. Porque eles também nasceram pecadores. E não tem outra maneira. Essa natureza que você tem que ser arrancada de você. Você tem que ter uma nova natureza. Hoje eu não sou mais uma pecadora. Hoje eu sou filha de Deus, eu tenho uma nova natureza. Eu sou uma filha de Deus que tem falhas. Eu falho muitas vezes, inúmeras vezes. Mas o que eu faço? Eu levanto, tomo um banho com o sangue do Cordeiro, que me purifica de todo o pecado, dou uma sacudida na poeira e continuo ouvindo a instrução. Você não pode parar de orar. Você não pode parar de ler a Bíblia. Mesmo que o seu corpo não queira, arraste seu corpo. Sente naquele lugar, porque isso é a sua vida. Para você ter discernimento, para você não ficar acreditando na sua carne, porque ela mente para você. Ela fala para você que vai dar tudo errado, que você é um fracasso. Ela está mentindo. Deus é o Pai do nosso espírito. Então pensa, quando você entra na tua empresa, de que jeito você entra na tua empresa? De qualquer jeito? Como todo mundo natural entra, achando, agora eu vou quebrar, esse governo, agora eu não sei o que fazer, tudo é caro. É assim que você entra e pensa, obrigada, Senhor, porque Tu és aquele que traz os meus clientes, Tu és aquele que me prospera, o Senhor me dá sabedoria. Em tempos de dificuldade eu prospero, porque o Senhor está comigo o tempo todo. Eu te louvo, Senhor, pelos meus funcionários, eu abençoo os meus funcionários. Eu abençoo a minha cidade. O comércio da minha cidade é um comércio próspero, porque eu estou aqui e o Senhor está comigo. Muito obrigada pela minha cidade que prospera. Muito obrigada, Pai, pelo avivamento sobre a nação brasileira. Obrigada porque o Senhor ainda tem, Pai, homens e mulheres corajosos, seus filhos corajosos nessa nação. Muito obrigada, Pai, porque a Tua igreja no Brasil é uma igreja gloriosa, é uma igreja que avança, é uma igreja destemida, é uma igreja, Pai, que salta muralhas, que corre lado a lado, como um exército. Como que você ora? Temos que ler a palavra e orar a palavra. E confessar a palavra para a nossa casa. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Estamos passando por este mundo. E um dia, quer você queira ou não, a sua carne não vai aguentar, ela vai cair de você. Você vai continuar andando e vai olhar, e ela caiu. Fala, carne? Levanta. Mas ela não aguenta. E você vai estar na eternidade. E vai atravessar os tabernáculos eternos, e será um dia glorioso. Eu não sei você, mas eu penso o dia que eu atravessar os tabernáculos eternos, eu penso, meu Deus, eu cheguei. Aleluia. Tudo fica para trás.
Porque o que me espera à frente, o melhor está por vir. Nova terra, novo céu nos aguardam. Então, não coloca teu coração nessa terra, porque essa terra vai acabar. Olha só. Apocalipse 21. Olha, começamos com a ceia e fomos para Apocalipse. Que glória! Oh, aleluia! Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Olha que frase poderosa para você pensar e meditar. Se você for pedir qualquer coisa para Deus, Ele vai falar para você: tudo já está feito. Agradeça, tudo já está feito. Tudo já está feito. Ele veio, morreu, ressuscitou. E abriu uma porta tremenda por Ele mesmo, para você atravessar a eternidade em vitória. Porque você é imortal. Você nunca vai deixar de existir. Eu não sei você, mas eu quero todas as pessoas comigo no céu. E Deus quer que você comece a pensar sobre isso. O quanto a sua vida é preciosa para Ele. Não gaste a sua vida de qualquer jeito. Não passe o seu tempo de qualquer jeito. Passe o seu tempo com Ele, conheça o coração de Deus para você. Ele te ama. Ele já fez tudo, tudo já está feito. É só você crer, é só eu crer que Ele está conosco. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Percebe? É impagável. É impagável, é de graça. Tudo que Deus te deu é de graça, porque é impagável. Oh, aleluia. O vencedor herderá estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Por que segunda morte? Lembra, você nasce nesse mundo morto, espiritualmente, pecador. Você nasceu morto. E aí você encontra Jesus. E nasce de novo e tem vida. Mas você abandona Jesus. E você morre. Sem salvação. Porque salvação se perde. Então nós temos que entender que Deus está dizendo para você e para mim nessa noite. Como está lá em Deuteronômio 30, 15, se não me engano. Está diante de você a vida e a morte. Escolhe a vida. Escolhe a vida.
E como que eu escolho a vida? Escolhendo Cristo. Todos os dias eu tenho que pensar aonde está a prisão na mente das pessoas. Olha para a Índia. Como que os indianos consideram uma vaca Deus? Vai matar uma vaca na Índia para você ver o que acontece. Mas onde está a prisão daquelas pessoas? Na mente delas. Como o homem pensa, assim ele é. Então, como que o diabo aprisiona pessoas, nações, na mente? Por isso que conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. Vamos ceiar então nessa noite maravilhosa, gloriosa. O que significa essa mesa? Quando Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios 11, ele fala assim, que eu vou dar para vocês o que eu recebi do Pai, eu vou instruir vocês como eu fui instruído. Porque na noite que Jesus foi traído, naquele dia, ele partiu o pão junto com os discípulos. E partir o pão significa que a carne dele seria dilacerada, para que você pudesse andar em perdão, em unidade com teu irmão. O sangue dele, quando ele compartilhou daquele cálice, está dizendo, olha, o meu sangue, o sangue da nova aliança. Esse é o sangue da nova aliança, que foi derramado. Para quê? Para que você e eu fôssemos reconciliados com Deus, nosso Pai. Pensa para nós como é honra chamar Deus de Pai. Ele é seu Pai. Ele está com você o tempo todo. Deus quer te instruir em tudo no seu computador. Imagina o sucesso do Plácido. Ele senta no computador e fala, Espírito Santo, preciso de um programa que está só no seu coração, na sua mente, para ajudar essa empresa. O meu cliente está cheio de dificuldade, mas eu sou tão limitado, eu não consigo, tudo que eu estudei, tudo que eu vi, é insuficiente, Espírito Santo. Me ajuda, traz para mim. Ele fica lá quieto, orando em línguas, no computador pensando e adorando a Deus, porque o Espírito Santo é um gênio. E de repente, ele senta naquele computador e parece que ele sabe exatamente, é como se ele soubesse, está impregnado dele exatamente como fazer. E quando ele chega no cliente, o cliente fala, Plácido, você é o máximo. Plácido, você é o cara. Você é o cara, como você conseguiu? Ele fala, eu vou te contar, você não vai me acreditar. E assim ele quer fazer com cada um de nós. Cada um de nós. Porque você tem aquele que tem poder. Só para terminar, eu lembro que eu estava na clínica, isso há muitos anos. Eu era da clínica de diagnóstico bucal. E ficou um aluno na clínica de cirurgia, terminando de suturar um dente de um paciente. Todo mundo foi embora, todos os professores foram embora, deu a hora. E eu fiquei por último e o aluno estava desesperado, porque de repente começou a ter um sangramento e não parava. Isso já era 11 horas da noite. E eu sentei naquele mocho e olhei e eu pensei, Jesus, preciso de um milagre. E aí o aluno ali olhando para mim, eu falei, vamos suturar. Mas professora, já suturamos, vamos suturar. E quando eu peguei a linha e comecei a suturar, eu pensava, Senhor, preciso que isso aqui pare agora, deve ter em algum lugar, eu não sei onde está, mas o Senhor sabe. A hora que eu acabei de suturar por cima da sutura dele, imediatamente parou o sangramento. E não teve nenhum problema, não teve hemorragia, não teve nada. Eu sou uma filha, naquela época, eu era uma filha de Deus, vestindo a roupa de uma professora universitária. Mas eu era filha de Deus em primeiro lugar. Você é filho de Deus, filha de Deus, vestindo uma roupa nesse mundo. Você pode, Ele quer que você fale com Ele, Ele quer falar com você o tempo todo.
Então, nessa noite, quando você vier ceiar, pensa, a mesa é do meu Pai. O que é que você está precisando? De cura, de provisão, de reconciliação, de força, bom ânimo. O que você precisa? A mesa do seu Pai tem, acredite, Ele está aqui. Pensa nessa noite, Deus está aqui. O Espírito Santo está dentro de você. Ele pode todas as coisas. De graça. Que vai custar? O seu coração humilde. Reconhecendo que você não pode. Que você não sabe. Que você não consegue. Mas que Ele pode, que Ele consegue. Ele sabe como fazer. Ele sabe. Vamos dar a Ele nessa noite toda a honra, toda a glória. Ele é o Senhor que sara, que cura, que nos prospera. Faz você deitar como filho dEle, faz você levantar como filho, como filha dEle. Pensa como é bom você perdoar teu inimigo, perdoar todas as pessoas, orar por aqueles que te perseguem. Como é bom você saber que o seu Pai é justo e que não existe impossível para Ele, que Ele sabe como fazer. Amém? Então vou orar, aí nós vamos pegar um pedaço do pão e um cálice, voltar para o nosso lugar e vamos esperar uns pelos outros, para ceiarmos juntos. Como que a Marcela não está aqui para cantar, eu vou orar e vou cantar enquanto vocês vão vir aqui. Será uma grande bênção, porque Deus nos capacita para tudo. Amém? Pai, eu te dou graças por essa noite. Te dou graças por essa mesa. Te dou graças pelo pão partido por mim e pelos meus irmãos. Pelo cálice que foi derramado na cruz e me reconciliou. Que é o sangue do Cordeiro, nos reconciliou. E nessa noite, Pai, enquanto estivermos vindo, vamos pensar, Jesus andou um calvário inteiro para que eu não andasse. Tu és o Senhor que me prospera, Tu és o Senhor que me cura, Tu és o Senhor que me abençoa em tudo que eu faço, o Senhor me abençoa. O Senhor é a minha inteligência, a minha sabedoria. E nessa noite, Pai, nós nos perdoamos. E perdoamos aquele que nos ofendeu. Nós perdoamos. De todo o coração nós perdoamos. Porque Tu és aquele que toma vingança por nós. Obrigada por essa noite doce. Noite de avivamento. Noite maravilhosa, Pai. Obrigada porque o Senhor tem estado conosco o tempo todo. E de nada temos falta. Aleluia. Aí a gente pega um pedaço do pão. Um cálice, voltamos para o nosso lugar e ficamos adorando e louvando o nosso Pai. Amém? O importante é, eu quero que você, no seu lugar mesmo, não precisa ficar de pé. Quero que você reflita no que nós fizemos hoje. Jesus disse, olha, todas as vezes que você participar da ceia, traga à memória o que foi que eu fiz por você. Nessa noite, traga memória. Memória que Ele te curou, que Ele é o provedor, Ele é aquele que restaura os teus relacionamentos, Ele faz com que os nossos inimigos tenham paz conosco, Ele é o Deus que prospera tudo que você faz, Ele deu para você grande e poderosa salvação, tudo de graça, gratuitamente. Para quê? Para que você fosse um vencedor. Olhe para você como um vencedor, como uma vencedora, por causa de Jesus. O que é que aflige o seu coração? Que Ele já não tenha feito. Tudo já foi feito. Tudo. Então, enquanto eu oro agradecendo ao nosso Pai, no seu lugar, agradeça também. Traga a memória o que te dá esperança. Traga a memória o que te dá esperança. Não olha para a tua carne, olha para Jesus. Oh, aleluia. Obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigada, Pai amado, pela verdade que já foi estabelecida. Tudo foi feito.
Tudo já foi feito. Obrigada, Pai, obrigada, Pai. Tu és um Deus bom. A tua presença é real, a tua presença é real. O Senhor existe, o Senhor é verdadeiro, a tua presença é real. O Senhor nos toca, o Senhor nos cura, o Senhor faz de novo, nos liberta, transforma o nosso entendimento. O Senhor nos prospera, o Senhor nos prospera. O Senhor é a nossa prosperidade, o Senhor é a nossa provisão, nosso provedor. Tu és o nosso provedor em tudo. Não temos medo, não temos sensação de falta, porque o Senhor é bom, justo e fiel. Vamos deitar e dormir em paz a noite toda. Somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Grande e poderosa salvação nos alcançou. E o nosso coração tem muita gratidão, porque Jesus nasceu, porque Jesus veio e porque Ele deu a vida por nós. Obrigada, Pai, pelas pessoas que estão comigo nessa noite. Que elas sejam muito abençoadas, com revelação, com entendimento. O Senhor nunca perde o controle de nada. O Senhor é fiel. Amém. Aleluia. Uma noite abençoadíssima para você. Amém. Oh, glória. Porque Ele vive.